Olá, turma, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui da nossa aula 2 de matemática. Na aula passada nós trabalhamos potência de números complexos na forma trigonométrica e hoje nós vamos trabalhar a radiciação de números complexos na forma trigonométrica, tá bom? Então vamos lá. Aula 2 e o tema da aula, radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Como é que eu faço para calcular raízes enésimas na forma trigonométrica? Então vamos ver aqui a definição e uma aplicação. Todo número complexo, e esse número complexo ele tem que ser diferente de zero, tem extremidade de n raízes enésimas, né? Ou seja, tem várias raízes enésimas, ok? E, por exemplo, uma raiz quadrada, ela tem duas raízes, isso no conjunto real, né? Se for no conjunto complexo, pode existir mais de duas raízes. Raiz cúbica no real quer dizer que eu vou ter aí raízes positiva ou negativa, vai depender do número, entre outros, né? Então, para eu calcular a raiz enésima de um número na forma trigonométrica, vamos analisar a seguinte situação. Para eu calcular essas raízes, eu vou usar a seguinte fórmula. Não se assusta com essa fórmula, né? Mas não é difícil de ser trabalhado. Então, para eu calcular a raiz enésima, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. WK. Esse W representa as raízes. Esse K são as quantidades de raízes que eu quero. Vai ser a raiz enésima de Z igual. Então, a raiz de K é igual à raiz enésima de Z. Mas quem é a raiz enésima de Z? Vai ser a raiz enésima do módulo do número complexo. E para eu calcular essas raízes, eu vou analisar o seguinte. O cosseno. Quem seria o cosseno? Θ mais 2kπ sobre n, mais e seno de θ mais 2kπ sobre n. Esse θ é o argumento que vocês já sabem calcular. O K é um número, né, que a gente vai substituir aí a quantidade de raízes que eu quero. Se é duas raízes, né, vai começar com 0 e o 1. Então, o K ele pode assumir 0 e 1. Se eu tenho três raízes, 0, 1 e 3. E o N é a quantidade de raízes que nós queremos. Raiz cúbica, 3. Raiz quadrada, 2. E assim por diante. Então, essa relação aqui, gente, essa fórmula permite calcular a raiz enésima de qualquer número na forma trigonométrica. Nota, em que o n pertence aos números naturais e esse k ele vai de 0 até n menos 1, tá bom? O n sempre vai ser número natural. Essa fórmula, gente, ela é conhecida como a segunda fórmula de Moivre. A primeira fórmula de Moivre nós vimos lá na potenciação de números complexos, certo? E essa segunda fórmula de Moivre representa a radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Então, essa relação matemática permite calcular as raízes enésima de um número complexo na forma trigonométrica, tá bom? Vamos ver um desenvolvimento aqui que é bem fácil de ser trabalhado. Vocês vão ver que não é difícil. Aparentemente, assim, a fórmula parece ser, né, grande ou algo do tipo, mas a gente vai ver que é bem legal. Dando continuidade. Aplicação. Calcular as raízes cúbicas de z igual a 27. Né? Se eu for calcular a raiz cúbica de z igual a 27 dentro do real, você vai tirar a raiz cúbica desse número, só que eu quero dentro do complexo. Então, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o módulo desse número complexo que você já tem uma ideia. Né? Para eu calcular o módulo, eu vou usar a formulazinha. Módulo é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o A? É o 27, que é a parte real. Não tem a parte imaginária, então é 0. Então vai ficar 27 ao quadrado mais 0. Aparentemente, esse 0 vai cancelar. Se eu calcular a raiz quadrada de 27 ao quadrado, é o próprio 27, pessoal. Cancela a raiz com 2, aí sobra 27. Então, o módulo desse número complexo aí é igual a 27. Pronto, calculei o módulo. Qual é o próximo passo? Calcular o argumento. E como é que eu faço para calcular o argumento? Usando aquelas relações do seno e do cosseno. Quem é o seno? O seno de θ vai ser o b dividido pelo módulo. Quem é o b? 0 sobre 27, que vai dar 0. Calculei o seno.
cosseno de θ é o A dividido pelo módulo. Então, 27 dividido por 27 é 1. Aí você vai ter que analisar qual é o seno, qual é o ângulo, cujo seno é 0 e o cosseno é 1. Opa! Então, nesse caso aqui, o ângulo é 0. Então, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Beleza? Calculei o argumento, que você já tem uma ideia e já sabe resolver. Próximo passo, cálculo da fórmula trigonométrica. Representar a fórmula trigonométrica, que também você já tem uma ideia. A fórmula trigonométrica você já sabe que é o módulo, entre parênteses, cosseno de θ mais seno de θ. Substitui o módulo por 27 e o ângulo, o argumento, por 0. Pronto, essa é a minha fórmula trigonométrica desse número complexo. Então, não é novidade para vocês até esses 3 passos. Então, vamos dar continuidade. Quarto passo é calcular as raízes cúbicas de z igual a 27. Então, para eu calcular as raízes cúbicas, eu vou pensar na seguinte forma. Eu sei que a raiz de um número na forma trigonométrica pode ser representada assim, né? WK é igual a raiz enésima de z. Então, vamos calcular esse WK em primeiro momento. Então, substituindo aí o n por 3 e o z por 27. Por que o n por 3? Porque é a raiz cúbica e o z é 27. Então, WK é igual a 3. Só que eu quero calcular as raízes da fórmula trigonométrica, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos substituir na nossa fórmulazinha. WK é igual a n, né? A raiz enésima do módulo. Esse 0 é o argumento que nós encontramos, tá bom? Então, no lugar do argumento, coloquei 0. Repete o n, que é 3, e o módulo é 27. Né? Então, substitui o n por 3 agora, ó, porque eu quero a raiz cúbica. Aí, eu vou somar aqui 0 mais 2kπ é 2kπ sobre 3. Mais e seno de 2kπ sobre 3. Já encontrei a fórmula, e a raiz cúbica de 27 nós já encontramos aqui, que é 3, gente. Tá bom? Já encontrei uma relação que vai permitir calcular as raízes cúbicas de 27. Sendo que agora eu vou ter que analisar o valor de k. Então, primeiro eu organizei essa fórmula. Então, vamos lá. Se é raiz cúbica, o valor de k começa com 0. Então, k igual a 0. Se o k for igual a 0, nós vamos ter a seguinte situação. Onde tiver k, coloca 0. Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 0 vai dar 0. Dividido por 3 é 0. Então, vai ficar cosseno de 0 mais seno de 0. Né? Multipliquei, ó, 2 vezes 0, 0. Aqui zerou. Zerou. Então, ficou o cosseno de 0, que é 1, e o seno de 0, que é 0. Então, 1 mais 0i é 1. 3 vezes 1, 3. Já que eu encontrei a primeira raiz cúbica, né, que para k é igual a 0. Então, se o k for igual a 0, a primeira raiz cúbica vai ser 3. Próximo passo. Se o k for 1, vai ficar o seguinte. Agora, onde tiver k, vou substituir por 1. Ficou assim, ó. 2 vezes 1, 2π sobre 3. Então, vai ficar 2π sobre 3 e aqui 2π sobre 3. Agora, é importante que vocês tenham uma ideia, né? Esse 2π sobre 3, gente, quem é? Π sobre 3 é 180. 180. Π sobre 3 é 180. Então, 180 dividido por 3 dá, no caso aqui, 60. Não é isso? 60 vezes 2, 120. 120. Então, o que eu posso analisar aqui? 120. 120 é um arco que está no segundo quadrante, então eu posso fazer uma redução de quadrante para encontrar o valor no primeiro. Então, 120, né, é como se fosse o cosseno de 60 e o seno de 60. Então, nesse caso aqui, o cosseno de 2π sobre 3 é o mesmo que o cosseno de 60 e o seno de 2π sobre 3 é o mesmo que o seno de 60. Só que observa que um é positivo e o outro é negativo. O cosseno no segundo quadrante, né, o 120 no segundo quadrante é negativo e o seno é positivo. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1 sobre 2 e o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Qual é o próximo passo que você vai fazer? Pegar esse 3 e multiplicar. Ó. 3 vezes menos 1 sobre 2 é menos 3 sobre 2. Mais 3 vezes raiz de 3 sobre 2 é 3 raiz de 3 sobre 2. Então, a segunda raiz, quando o k for 1, vai ser menos 3 sobre 2 mais 3 raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Para k igual a 0, a primeira raiz vai ser 3. Falta encontrar a última raiz
quando o K for 2. Se o K for 2, vamos substituir o K por 2, ó. Onde tiver K, coloca 2. Multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4π sobre 3. Aqui, 4π sobre 3. Gente, 4π sobre 3, ó. Π dividido por 3, 180. 180 multiplicado por 180 dividido por 3 dá 60. 60 vezes 4 vai dar 240. 240 ainda continua, né, um valor que representa o cosseno de 60 e o seno de 60. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o cosseno de 4π sobre 3 é menos 1 sobre 2. E o seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Lembrando que 4π sobre 3 é 240. Tá bom? Multiplicando aqui, ó, o que está fora, 3 vezes menos 1 meio, menos 3 meio. 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2, vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2, segunda raiz. Se vocês observarem, gente, os valores as quais nós vamos encontrar, sempre ele se refere ao ângulo anterior, tá bom? Não se esqueçam disso. Professor, como é que eu chego num valor disso aqui, ó? 4π sobre 3. Quem é 4π sobre 3? 240. Por quê? O π é 180. 180 dividido por 3 é 60. 60 vezes 4 vai dar quanto? 240, pessoal. Não se esqueçam disso. 240, ele está em que quadrante? Ele está no segundo quadrante. Aí do segundo quadrante para o primeiro quadrante, eu vou pegar o ângulo somar com 180. Então, 180 mais 60, 240. Então, esse valor representa o cosseno de 60 e o seno de 60, só que tem que ter cuidado, né? Que em que quadrante ele vai estar. No segundo quadrante, o cosseno e o seno são negativo, ok? Então, a terceira raiz para cá é igual a 2. Então, o nosso conjunto de solução ficou da seguinte forma. 3, que é a primeira raiz, menos 3 sobre 2, mais 3 raiz de 3 sobre 2, segunda raiz, menos 3 meio, menos 3 raiz de 3 sobre 2, terceira raiz. Raiz cúbica, 3 raízes, isso num conjunto dos números complexos, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Estudem, pratiquem, não é um assunto difícil, né? Pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.